Olá, novamente aqui agora, depois de 2 anos de ressonância harmônica, e eu vou compartilhar com você aqui hoje como foram essas experiências nesse período todo. Mais recentemente, tá? Há cerca de 1 ano atrás, porque eu já fiz um vídeo falando sobre as experiências de 1 ano de ressonância, né? Bom, mas passado esse tempo de 2 anos, muita coisa aconteceu. Então, assim, né? Todo mundo que faz ressonância harmônica, a gente percebe quantas coisas mudam na nossa vida, né? E eu não estou aqui, né, para falar sobre a ferramenta da ressonância harmônica. Então, quem está chegando e assistindo esse vídeo pela primeira vez, né, e que não conhece o trabalho da ressonância harmônica, então eu vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo para você entrar lá no site do professor Hélio Couto e estudar acerca dessa ferramenta, tá? Então eu não trabalho com a equipe do Hélio Couto, eu estou apenas compartilhando a minha experiência, né, utilizando essa ferramenta de expansão da consciência já há 2 anos, tá? Muitas coisas mudaram, porém, né, nesse período de 1 ano atrás, né, e até desde o início do processo da ressonância harmônica, eu percebi que muitas coisas a gente acha que já está resolvida na nossa vida. Então, assim, eu me deparei com muitas coisas nesse último período que eu achava que já tinha superado, que eu já tinha resolvido, né? Porém, gente, uma coisa muito importante da gente tomar consciência. Existem muitas informações no nosso inconsciente de que a gente não faz ideia, de que a gente não conhece. E essas informações que estão lá no nosso inconsciente é o que estão operando na nossa vida. E aí, né, bom, nesse período aí todo, eu observava que tinha muita das coisas que eu pedia, que eu solicitava na ressonância harmônica, e às vezes até coisas simples que não aconteciam. E eu estava entendendo também que fazia parte do meu processo, né? Que tinha, de alguma forma, eu estava colocando o pé no freio, como o professor Hélio Couto fala, mas ao mesmo tempo isso gerava até uma certa angústia, né? Em alguns períodos para mim, porque eu pensava, mas eu não quero colocar o pé no freio. Eu, né? Conscientemente eu queria que, né, logo mudar, logo, sabe, que as coisas acontecessem do jeito que eu gostaria, consciente, tá? De forma consciente, observando a realidade. Porém, eu não fazia ideia que existiam tantas informações lá da minha infância ainda que estavam operando, né? E assim, dos últimos meses para cá é que essas informações começaram a ficar muito claras, tá? Então, assim, eu estou compartilhando aqui nesse vídeo a minha experiência, de acordo às minhas vivências, sejam dessa encarnação, dessa vida agora ou de existências anteriores, tá? Eu não lembro o que eu fiz, tudo que eu fiz em outras encarnações. Eu só sei que eu tenho uma ideia do que pode ter acontecido porque eu fico observando a minha vida atual. Então eu percebo que tem muita coisa parada, muita coisa travada. Então aquilo me dá uma orientação de como, né, possivelmente foi o meu comportamento, foram as minhas atitudes em outras experiências. Né? Nesse processo todo da ressonância, eu tive que fazer um caminho, né, de entrada para dentro, isso é inevitável. O que é entrar para dentro? A gente acha assim, né, intelectualmente a gente fala muita coisa, a gente acha que entende muita coisa. E uma das constatações que eu fiz nesse período foi isso. Entender, eu entendia muita coisa. Mas na hora da prática, na hora de vivenciar aquilo que eu achava que sabia, aquilo não funcionava, eu me auto-sabotava, chegava no momento de fazer o que eu sabia que devia fazer, eu não conseguia fazer.
tá? Então eu passei um ano dentro do processo da ressonância harmônica presa a uma situação da minha infância. Era um padrão. Então eu estava repetindo de novo aquele padrão e eu estava preso ali. É como se a minha mente, o meu inconsciente, ficasse travado naquela experiência da infância que tinha a ver com a situação dos meus pais, entende? E eu fiquei um ano ali presa, porque parece que a minha mente parou ali. E eu conscientemente eu queria andar, eu queria evoluir, eu estava me esforçando, tá? E aí as coisas não andavam, eu ficava patinando. Então essa foi a minha experiência, tá, gente? Então assim, quem está assistindo os depoimentos, né, de muitos ressonantes, tome cuidado, tá? Porque nenhuma experiência é igual a outra. Né? Então, existem muitas pessoas que começam a ressonância e logo andam e, né, deslancha e as coisas se movimentam. Por quê? Porque a pessoa não fez muitas coisas que eu acabei fazendo, né? Que hoje eu não lembrava, tá? Mas esse é o meu processo. Dentro do meu processo, foi demorado. Então, assim, agora depois de 2 anos é que as coisas começaram a engrenar, que de fato as coisas na minha vida começaram a andar. De uns meses para cá, muito próximo de fazer 2 anos, foi quando eu percebi que de fato alguma informação, né, eu tinha virado uma chave ali no meu inconsciente. Alguma informação foi limpa, foi ressignificada. E aí então o trem se movimenta, né, como o Hélio Couto fala. Então, o trem da nossa vida, que estava estacionado, né, estava parado, ele começa a se movimentar e ele vai, né, a seguir o destino, né, da onde ele deve chegar, tá? Aonde eu quero chegar é os pedidos que eu fiz, as solicitações e os meus sonhos, né, os meus objetivos na vida, tá? Mas durante todo esse processo, eu sabia que eu precisava ter paciência comigo mesma. Tá? Então, uma das coisas que eu aprendi nesse período de 2 anos foi desenvolver amor próprio. E assim, ó, falar de amor próprio não é tão simples, tá? Porque, como eu falei, muitas vezes a gente fala e compreende, eu preciso me amar, preciso me amar, preciso me amar. Mas no dia a dia a gente não se ama. Sabe por quê? Porque muitas vezes você deixa de fazer algo que seria bom para você para atender o que a sociedade quer, o que os outros querem. Você vai em lugares que você não gostaria, você faz coisas que você não gostaria, você fica num relacionamento que você não quer mais, que não tá bom, ou sabe, você fica mendigando o amor, né? Muitas vezes o outro quer ir, entendeu? Ele percebe que você precisa seguir o teu rumo e você fica preso ali naquela situação, né? Muitas vezes achando que é amor e não é amor. Uma das coisas que eu aprendi nesses 2 anos também é que eu confundia muito apego com amor. Tá? Eu confundia muito o medo de perder, o medo de ser abandonada com amor. Eu achava que amava, mas eu não amava, eu estava apegada e com medo de perder. Eu estava com apego, com um sentimento de posse. Era posse, não era amor, tá? E por isso que desenvolver o amor próprio é fundamental. Eu ainda não cheguei a um patamar de amor próprio suficiente, né, para me sentir ainda me amando, mas aos poucos eu estou conseguindo desenvolver essa importante ferramenta, né, que a gente precisa ter com a gente mesmo, tá? Eu vou compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz durante esse processo e também que vai servir como orientação, né, para quem está fazendo ressonância, que está passando também por processos difíceis, tá? Eu passei por bastante processos difíceis, mas o que eu tinha em mente? Não desistir. Não desistir de mim. Por mais que tivesse dolorido, difícil, né? Eu não iria desistir, tá? Então, muito importante é você não desistir de você mesmo. Porque quando você expande a tua consciência, você está colocando amor por você mesmo.
Então todas as coisas magicamente na sua vida acontecem, tá? Então assim, durante esse período, né, de 2 anos, algumas coisas que foram acontecendo comigo, e eu anotei aqui para dar um certo alerta, né, para vocês que ou estão iniciando ou já estão aí nesse processo há um tempo, tá? No ano passado, quando eu comecei a vivenciar as experiências nas quais eu tinha maior dificuldade, né, na minha existência, que era a questão emocional. Então, eu tinha bastante desequilíbrio emocional. Quando eu comecei a fazer a ressonância, uma das coisas que eu, assim, ó, fui muito grata e sou muito grata, né, a essa ferramenta, é a possibilidade de você não ter mais aqueles desequilíbrios emocionais, aqueles estados, uma hora alegre demais, outra hora, né, caindo no fundo da tristeza, tá? Porém, ainda no ano passado, depois de 1 ano de ressonância, eu ainda estava passando por experiências que eu tinha criado no passado e que ainda estavam se apresentando. Mas o que eu notei de mim, a forma com a qual eu lidava com aquelas experiências difíceis era um pouco mais equilibrada. Já não era de um patamar daquela sofrência, daquele drama todo. Como, né, eu era muito antes da ressonância, então eu fazia drama por tudo, né? Era muito dramática as coisas, tá? E quando eu comecei a vivenciar essas experiências, só que dói, né, gente? Quando chega uma situação, por mais que você esteja bem internamente, assim, equilibrado, né? Não tá nessas polaridades da tristeza, enfim. Quando uma situação se apresenta que não era aquilo que você esperava, dói, tá? E aí, quando eu começava a sentir aquela sensação de dor, aquela frustração, digamos assim, é uma sombra, né? É uma sombra do inconsciente, porque precisava ser olhada. Então vinha aquele sentimento da rejeição, né? De estar sendo abandonada, ou de estar sendo rejeitada, ou aquela sensação de perder algo que era muito importante para mim. O que acontecia? Eu tentava fugir disso. E aí gera uma certa angústia, porque você quer sair correndo, você não quer sentir, a sombra vem, aquele emocional vem, e você quer dar um jeito de não quero olhar para isso, sai daqui, entendeu? Só que quando a gente faz a ressonância, é importante a gente olhar para isso, é importante a gente não fugir desse processo. E aí, quando essas emoções chegavam para mim e eu sentia aquele processo de dor, eu comecei a buscar várias ferramentas para me ajudar a sair daquela situação. Por conhecer muitas técnicas mesmo na questão terapêutica, eu comecei a usar todas as técnicas possíveis. E aí, o que acontece? A gente começa a misturar as energias com a ressonância harmônica. Hoje eu entendo, né, que era uma fuga, eu estava tentando fugir de encarar aquela situação, aquela sombra, de acolher ela, sabe, para poder mudar aquele estado. Eu criei, quando a gente usa muitas ferramentas junto com a ressonância harmônica, a gente está fugindo. E aí, o professor Hélio Couto recomenda, tá, nos vídeos, nos livros dele, que a gente não misture muita coisa, muita energia, né, muitas coisas com a ressonância harmônica, porque pode parar o processo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tiveram períodos em que eu passava muito tempo, eu passava assim, às vezes a manhã toda fazendo técnica mental, né? Muito mental, técnica e é isso, é aquilo, daí busca terapia e fazia várias terapias ao mesmo tempo. E isso paralisou o meu processo. Eu fiquei ali parada e aquilo não limpava e eu não saía daquela situação, eu fiquei ali parada. O professor Hélio Couto, ele não, assim, diz para você não fazer nenhuma terapia. Ao contrário, ele já deixa bem claro que a ferramenta da ressonância harmônica não substitui um terapeuta, um trabalho de um psicólogo, o trabalho de um psiquiatra, o trabalho de um médico. Então, não é porque você começou a fazer ressonância harmônica que você vai parar de visitar o teu psicólogo, que você vai parar de ir no médico, tá? Então, isso ele deixa bem claro.
porém ele fala na questão de energia. Então, cuide muito com as ferramentas que você usa, porque essas ferramentas que você está utilizando são energias, são potências. E às vezes você vai fazer um trabalho energético com um terapeuta, né? Enfim, qualquer ferramenta que ele utilize, aquele terapeuta não sabe o que a ressonância já está atuando no teu campo energético. É isso que ele fala lá nos vídeos. E aí, às vezes, um processo que a RH estava limpando, que você precisava só ter paciência, você corta aquilo, você paralisa, porque mistura, né? Aí entra uma outra energia aqui e daí o campo ele fica confuso, o teu campo energético fica confuso, tá? Então, assim, se você está fazendo uma terapia, vá lá e faça. Visite o teu psicólogo, porque a psicologia, tá? A psicanálise ajuda muito no processo da RH, muito. Mas cuidado para não misturar muita técnica, tá? Então, assim, nada contra as técnicas, mas você pegue uma técnica e faça ela junto com a RH só. Entende? Não faça uma, faça outra, porque o que aconteceu comigo? Eu queria fugir e eu queria arrancar aquilo de mim. E para poder arrancar, eu comecei a buscar ferramentas e mais ferramentas além do que eu já tinha, para me livrar daquela sombra, para me livrar, porque eu não queria sentir aquela dor. Hoje eu entendo isso, tá? No período que eu estava passando, eu não entendia. E aí eu fiquei parada. E aí nada andava. E aí dava aquela angústia, porque daí já era aquela angústia por você saber que você já está há um tempo fazendo ressonância e a tua vida ainda continua, né? Com poucas coisas se movimentando. Era muito pouco. Havia movimento? Havia. Mas aquilo que eu almejava ainda estava longe. Por quê? Porque eu estava parada em um processo inconsciente de umas sombras, de algumas sombras que eu não tinha percebido, tá? Então, né, muito cuidado em misturar muita coisa com a ressonância harmônica, tá? E se você vai fazer um trabalho energético com algum terapeuta, avise ele que você faz a ressonância, explique, né? Olha, a ressonância trabalha, né, a nível inconsciente, de limpeza, tal, para ele estar ciente também da onde ele vai mexer, tá? Com o tempo, né? Porque às vezes o terapeuta nunca viu falar de ressonância harmônica. E aí é pior ainda, porque daí como ele não vai saber como lidar com essa ferramenta, enfim, né? Tá? Então, muito cuidado aonde vocês vão buscar, o que vocês estão fazendo e, né, cuidado para vocês mesmos não paralisarem, né, o processo de vocês por conta, né, digamos, da mistura de muitas técnicas. Cuidado com o que você pede na RH, tá? Eu me deparei, muitas coisas que eu pedi, eu fui só me dar conta de que eu não soube pedir no meio do processo, tá? Então, muito cuidado aí com o que você pede de arquétipos, as consciências, tá, gente? Muito cuidado, assim, às vezes muitas pessoas dá-lhe pedir um monte de consciência, mistura um monte de consciência e isso depois, a nível energético, você paralisa o processo. Tem um dos vídeos que eu não lembro qual, o professor Hélio Couto explica que às vezes depende a consciência, você pede uma consciência muito elevada, muito poderosa e o teu sistema, tá? O teu sistema inconsciente ou enfim, o teu próprio sistema não está preparado para receber uma carga energética daquela consciência. E aí é onde o que aconteceu comigo, tá? Também que eu observei. Você quer fazer as coisas, mas você fica meio lerdo. Você fica assim, você não consegue fazer, você fica meio lesado, que nem ele explica nesse vídeo, né? Ele fala assim, às vezes você não consegue dormir à noite, você não entende por quê. Ué, mas você pediu um arquétipo da coruja lá, entendeu? Aí você fica, né, com a energia arquetípica tá atuando, então você fica lá ligada, 220, entendeu? Não consegue dormir, porque coruja ela enxerga à noite, né? Então, assim, claro que se você souber usar a energia, ela vai te, né? Não é só nessa questão. A coruja, ela tem a sabedoria, né? O arquétipo da sabedoria. Então, se você souber canalizar essa energia, ela é muito útil para você. Só que, por exemplo, eu pedi muitos arquétipos, tiveram pedidos em que fiz uma enxurrada de arquétipos, achando legal.
Então eu pensava, nossa, que legal esse arquétipo, vou usar. Na hora que veio aquela enxurrada de energia, paralisou tudo. Ainda já somatiza o teu inconsciente que está bloqueado por questões de sombra da infância. Aí somatiza que o teu sistema não está preparado para receber aquela carga energética. Ou seja, por muitos meses, tá? Foram alguns meses, eu me percebi assim parada, sabe? Parecia que eu estava com preguiça. Eu tinha coisas a fazer, mas eu não conseguia fazer. Eu ficava assim, às vezes passava o dia inteiro e eu não fazia nada, tá? Então, depois, né, de um tempo, e eu continuei assistindo os vídeos e reassistindo para ver se eu entendia muitas coisas, né? E aí, quando eu chegava nesses vídeos, eu tinha compreensão. Nossa, é verdade, eu pedi um arquétipo extremamente forte, sabe? E eu pedi um não, pedi vários às vezes. E aí o arquétipo, quando ele entra, ele, como ele explica, ele vai querer trabalhar, tá? E aí o meu sistema não estava preparado para aquela carga, né? E aí é onde vem os problemas, tá? Então assim, peça com cuidado, com cautela. Primeiro estude bem o arquétipo antes de fazer a solicitação dessa energia. Estude para que você quer usar, tá? Então, por exemplo, no último pedido, eu precisava de um arquétipo que me desse o que? Segurança e foco e concentração, né? Então eu pedi o arquétipo do tigre, mas eu fui investigar, assistir vários vídeos, né? Como se comporta o animal, entende? Como é o dia a dia dele, para você entender como que aquela energia vai atuar. Quando eu senti que, e eu pedi, né, só esse arquétipo. Então, assim, por quê? Porque nesse momento, nesse período agora de 3 meses, é o que eu quero colocar. Eu quero ter mais foco, atenção, concentração, né? Então, vou usar o arquétipo. Claro que tudo é uma energia dual no universo. Então, o arquétipo vai me trazer isso, foco, concentração e atenção em alguns momentos, porém ele tem um lado sombra dele e eu preciso estar ciente de quando vir esse lado sombra para eu saber lidar, tá? Então, uma das coisas que eu aprendi, tá? Foi um aprendizado aí nesse período, é que a gente precisa cuidar, de fato, com aquilo que a gente está pedindo, tá? As consciências a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente pede consciência e depois não usa. E eu me dei conta que muitas consciências que eu pedi, depois, tá, mas eu pedi essa consciência, o que que eu usei? Entende? Claro, não foi ruim, porque tá ali a energia. Quando você precisa, você acessa, tá? Então eu comecei a aprender a acessar as informações dessas consciências, já que eu tinha pedido. Então eu vou fazer um bom uso deles, né? Na medida que eu consiga, que eu possa. Mas se você sabe que você, por exemplo, ele cita um exemplo lá de uma dona de casa que começou a fazer RH e ela pediu a consciência do Abraham Lincoln, né? Quem é ressonante deve ter assistido esse vídeo. Mas ele falou, tá, mas a pessoa pede a consciência do Abraham Lincoln e fica em casa cozinhando, né? O que que Abraham Lincoln fazia? Quem ele era? Então, assim, sabe? Pra gente ter um pouco de coerência naquilo que a gente está querendo. Então, se você não quer sair ajudar o mundo, né, não seja um Nelson Mandela. Se você ainda não, digamos assim, não quer perdoar, não peça uma consciência de Nelson Mandela, entende? Porque a energia vai pedir que você perdoe, então vai trazer situações para você limpar, para perdoar, entendeu? Se você não quer ajudar o mundo, não quer, né, não peça a Madre Teresa de Calcutá. Não peça, digamos assim, Gandhi. Que Gandhi, ele não se importava com... Não que ele não se importava, né? Mas ele sabia que ele era um co-criador. Então ele não ia ficar perdendo tempo, que nem o Hélio fala, de abrir um consultório de advocacia para ele. Isso não fazia mais sentido. Ele era tão forte, né? Tão poderoso na questão arquetípica, que ele queria ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, se você não quer ou não está preparado para fazer isso, cuide também com as consciências que você está pedindo e para que você está usando. Tá? E isso também
né? Infelizmente, assim, eu pedi sem ter muita noção e depois eu fui percebendo que a ressonância, de fato, ela é uma ferramenta muito forte e que a gente precisa saber aquilo que a gente quer, qual é o nosso objetivo, tá?